O meu ponto eu tenho por mim, eu estava até querendo ver se eu fazia uma reflexão sobre isso depois, mais prolongada, lá no meu canal, né? Que essa eleição, ela parecia para mim, eu não sei se vocês gostam muito de série, né? Que as séries elas têm aqueles episódios fillers, né? Que são aqueles episódios da temporada que são para preencher linguiça, né? Que é aquele para preencher a temporada. E essa eleição, ela, de certa forma, ela tem algumas características, né, de ser uma eleição que não vai ser um marco. E aí tem muita gente já se reorganizando e pensando em 2030 e tudo, só que a gente tem uma situação hoje, para a gente ver o tamanho do desgaste político que existe na sociedade, com o fato de que a gente tem o Lula, que ele é extremamente rejeitado, e a gente tem um bolsonarismo que ele está completamente perdido e eles conseguem polarizar de um jeito tão forte que as mudanças são pequenas, né? O Flávio está sofrendo agora um aperto muito grande aí com essas questões da candidatura dele, e isso não muda, cara. Não está mudando, assim. O Lula continua com a rejeição muito alta, o bolsonarismo continua com a rejeição muito alta, e você tem hoje, nessa eleição, uma situação em que eu acho que é a primeira vez, uma das eleições que eu percebo que menos vai se discutir sobre projeto. Assim. A gente não vai ter um debate mais sobre estratégia, sobre projetos, sobre desenvolvimento, sobre desindustrialização. A qualidade do debate público ela caiu de um jeito muito forte. E a qualidade do debate para o futuro, eu tenho minha dúvida como que vai ser. E aí você tem, por exemplo, você teve hoje, né, a candidatura do Flávio referendada lá pelo PL e tudo. Milei estava ensinando o Flávio como crescer, né, um especialista em crescimento econômico com ou sem dinheiro, né, grande Milei. Mas o centro do debate não é esse, não é crescimento, não é economia, não é desenvolvimento, é um debate muito restrito a caricaturas, ao comunismo, e aí é uma acusação do fascismo, sendo que 90% da população não faz ideia do que é essa discussão, um termo que, inclusive, já foi muito banalizado, inclusive, né? O Josa mesmo comentou, não adianta eu chamar de fascismo depois de ter 4 anos de governo Bolsonaro em que esse fascismo não a gente não teve um regime fascista com o Bolsonaro na presidência. A verdade é essa. Então não adianta eu ficar chamando de fascista, por mais que eu possa identificar, né, uma série de características ali, alguma coisa no discurso, mas, tipo, o que eu estou tentando passar, né? O debate ele vai ser pautado por um debate de rejeições, um debate de muito menos de afirmação de ideias, de afirmação de projetos, e creio que cabe a nós, igual comentei no outro ponto, reafirmar isso. Debater as pautas, apresentar o que a gente tem para oferecer nesse debate propositivo e, de certa forma, ser até um pouco estoico em relação à eleição e o desfecho, porque é algo que está meio fora do que a gente consegue controlar hoje, né? Então, seria mais ou menos esse o panorama, né?